Vou compartilhar aqui uma maneira de converter hora em números decimais, usando uma fórmula do Excel. Eu descobri isso quando trabalhei aqui no aeroclube da minha cidade. Precisava preencher as cadernetas das aeronaves e eram muitos números para se fazer na calculadora. Mesmo assim, o pessoal de lá não usava calculadora, o pessoal usava uma tabelinha que se acha na internet aí, onde eles pegavam cada hora e convertiam em números decimais usando essa tabela aqui que você acha na internet ou mesmo no site da ANAC. Na calculadora é ainda melhor, porque a calculadora te dá os números decimais, e quando você soma muitos números, esses números decimais fazem diferença. Então vamos pegar como exemplo aqui que uma aeronave tenha voado por 3 horas e 45 minutos. Como fica isso na calculadora? Bom, você precisa primeiro de tudo converter tudo em minutos. Então 3 horas vezes 60 dá 180 minutos, mais os 45 que faltam, 225 minutos. Dividido por 60, então vai dar aí 3,75 horas. Então vamos montar uma tabela aqui para mostrar isso na prática, como funciona, e eu vou colocar a fórmula aqui do Excel, e a fórmula também vai ficar na descrição do vídeo. Então eu tenho aí 3 horas, 45 minutos. Primeiro eu vou formatar essa coluna como hora, aperto o Ctrl, seguro o Ctrl e aperto o número 1. Eu chamo aqui a janela de formatação de células, seleciono hora, uma hora comum aqui, pronto. 3 horas e 45 minutos. Eu quero que essa coluna do lado exiba então essa hora em números decimais. Então a fórmula é o seguinte, aqui está a barra de fórmula, eu selecionei a célula que eu quero, a barra de fórmula está aqui, e a coluna e a célula de referência é a número 1. Então vamos colocar aqui, eu clico na célula de destino e vou digitar a fórmula. A fórmula é a seguinte, sinal de igual, abre parênteses, a célula de referência é a número 1, então vamos colocar lá A1 menos INT, abre parênteses novamente, A1 de novo, A1, fecha parênteses duas vezes, asterístico, 24, Enter, está aqui. 3 horas e 45 minutos é igual a 3,75 horas. E se fosse, por exemplo, sei lá, 5 horas e 15 minutos? 5,25 horas. Então eu quero fazer isso várias vezes. E vamos imaginar que aqui seja o total. Então vou colocar aqui o total de horas somadas normalmente e as horas em decimal. A hora em decimal eu posso selecionar a célula, ela vai ficar marcada aqui. Nesse quadradinho que fica aqui no canto inferior direito, eu movo o cursor do mouse até aparecer esse X e aí eu puxo até aqui, 15 linhas, tá bom. O que significa isso? Que essa fórmula que estava aqui, ela foi copiada em todas essas outras células. Se eu colocar aqui um exemplo, 1 hora e 30 minutos, ele já marca lá 1,5 horas. Agora vamos imaginar que eu queira somar todas essas horas aqui também, para ter uma noção nas somas em horas e soma em números decimais. Se eu puxar aqui e tentar somar pelo botão de soma, que é esse aqui, não vai dar certo, tá, pessoal? Esse botão de soma não soma horas. Então eu vou fazer o seguinte, aqui na linha 16 eu vou colocar o resultado da soma. Então eu faço A1 mais A2, eu tenho que fazer isso na unha, tá? Mais A3 mais A4. Então vamos lá. Sinal de igual, quer dizer que essa célula é igual ao A1 mais A2 mais A3
14 e mais a 15. Olha aí. 5 horas e 15 minutos mais 1 hora e 30 minutos dá 6 horas e 45 minutos. Vamos colocar uma hora qualquer aqui no meio. Vamos supor 2 horas. 2 horas em número decimais dá número 2. Somado aqui dá 8 horas e 45 minutos. É assim que se soma horas no Excel. Essa soma aqui também funciona normalmente agora. Agora sim é com aquela letrinha lá, né? Parece um M deitado. Tá aí. 8,75 horas. Que também poderia ser feito daqui, tá? Eu posso pegar esse número e colocar a fórmula aqui. Aí fica a critério de cada um que estiver montando a sua tabela aí. Agora vamos usar a fórmula inversa. Ou seja, eu tenho um número decimal e quero transformá-lo em hora. Então vamos pegar como exemplo 5 horas e 16 minutos, que dá aqui 5,26. Então eu pego um número de 5,26, coloco aqui, deixa eu colocar aqui como 2 casas decimais, 5,26. Isso me apareceu aí. Agora qual é a fórmula? Bom, essa aqui é a célula de destino e essa é a célula de referência. A célula de referência é a D1. Então eu clico na célula de destino e venho na barra de fórmulas e vou digitar a fórmula. É sinal de igual, palavra texto, depois abre parênteses. A célula é a D1, então eu clico aqui, D1 dividido por 24, ponto e vírgula, espaço, abro aspas, H minúsculo, 2 pontos, MM, fecho aspas, fecho parênteses, tá aí a fórmula. Se eu também quisesse ter vários números aqui, decimais, é só pegar essa fórmula aqui e puxar ela, que ela faz referências para a célula anterior, tal como a primeira que a gente fez aqui. É isso aí.